vou compartilhar então. Vou começar compartilhando então. Então, boa noite a todos. Hoje, Bom, sexta-feira, 4 de julho, vamos ter aqui a apresentação da nossa equipe. Hoje temos a presença da Márcia, que é de Pontal. Ela aí que é filha, é mãe, é esposa, é professora e é nossa consultora de bem-estar. Acabamos aí de fechar um mês lindo, que foi o mês de junho, com a nossa equipe. A equipe da Márcia teve aí alguns avanços de equipe, teve também suas consultoras conseguindo bônus de reforço. E hoje ela vai fazer aí a apresentação para nós do produto, do negócio e contar da experiência dela com a Doterra. Márcia, aproveita aí que a palavra é sua. É um prazer ter você conosco. boa noite a todas. Bom, para quem não me conhece, né? Meu nome é Márcia. Aqui na minha região é Márcia Casagrande, né? Porque o Casagrande é bem forte. É, Sou professora, né? Como a Deda mencionou, há 23 anos, atuo na educação infantil. Sou casada, tá? Tenho um filho adolescente, 17 anos, minha paixão, minha vida, né? E meu incentivo. Bom, eu vou cantar um pouquinho, tá? De como foi que eu cheguei até os óleos essenciais. Eu, desde mocinha, sempre quis vender. Queria vender uma coisinha aqui, queria trabalhar de vender natura e isso, e nada, assim, ia pra frente. Aí um dia eu parei e falei, ah, não vou fazer isso não, não é pra mim. Mas sabe, aquela mente sempre acho que de empreendedora, né? Querendo, né, vender, querendo fazer uma renda diferenciada. Mas aí me tornei professora, passei em concurso, né? E fui. Mas aí depois trabalhei com Tupperware, bom tempo. Só que também, né, desisti. Um dia eu vi um programa de emagrecimento, né, da Jéssica Pense Leve, entrei no programa, gostei muito, me apaixonei por tudo e um dia ela fez um convite que tinha um negócio para as mulheres, que empoderava as mulheres, que ela queria mostrar esse negócio e foi aonde que eu me interessei muito. Eu falei, não, é isso que eu quero. Eu quero fazer uma renda extra, mesmo que eu já sou professora, porque eu sou professora há 23 anos, mas eu quero. Assisti, tá, a live. E eu, assim, pra falar a verdade, eu já ouvi que tinha falar de doTERRA, mas eu não imaginava o que que era óleo, o que esse óleo fazia, só o nome. Mas eu fui pelo negócio, essa foi a minha intenção. Quando ela terminou a live, ela falou pra gente deixar lá, né, nos comentários, quem tinha interesse, que uma consultora de bem-estar ia entrar em contato. No outro dia, ela já entrou em contato comigo e eu já me cadastrei. Não queria saber se o óleo, o que o óleo ia fazer. Não. Eu queria fazer um negócio, eu queria vender. Essa era a realidade, eu queria vender. E me cadastrei com esse kit maior. O maior que tinha, já com difusor, com pomada. E eu sempre fui uma pessoa com vários problemas de saúde, desde novinha. Eu nem sabia que eu tinha problema na tireoide, eu fui saber só depois de casada. E minha tireoide nunca foi regulada. Eu tomava medicação de 170 miligramas, né? E aí eu desenvolvi depressão, tá? Quando eu conheci a Delterra já fazia 5 anos que eu estava em depressão, tomando medicação, assim, fortíssima. Mas eu não podia ficar um dia sem o remédio que eu não levantava da cama. Então eu tinha dores no peito, eu tinha tremores, eu tinha dor de cabeça. Parecia que eu ia infartar. Eu fui a vários cardiologistas, fiz de tudo, mas era tudo da depressão. Com a tireoide eu desenvolvi diabetes, colesterol e a pressão alta desde a gravidez. Então meu menino tem 17 anos. Eu fazia 15 anos que eu não controlava a minha pressão, né? E fui engordando e foi assim, uma bola de neve. E aí, quando ela falou dos óleos, eu comprei o kit e falei, ah, eu vou usar os óleos. Mas a minha intenção era vender. Só que eu me apaixonei nos óleos, porque aí eu já comecei a ver mudanças, assim, radicais. Porque o que eu mais usava? Frankincense, lavanda e balance. Esses foram meus xodós. E o primeiro,
Assim, a primeira mudança que eu vi foi na depressão. E aí o meu médico retirou o medicação, fui desmamando, desmamando. Isso já se passaram um ano e meio que eu não ponho um comprimido na minha boca de depressão. Não tomo mais de jeito nenhum. E aí minha tireoide foi regulando, já tô diminuindo a medicação, já tô a 100 miligramas para quem chegou a 75, né? Agora, 175 eu tomava, agora eu estou a 100. O remédio de diabetes, eu tô tendo que medir a diabetes para tomar, porque senão me dá uma hipoglicemia. Chega a 70 se eu fazer o uso do medicação com óleo. Pressão alta, mesma forma. O médico não me liberou ainda, né? Mas eu acredito que eu vou chegar a eliminar esses remédios na minha vida. Então, aí eu me apaixonei pelos olhos. Muito, muito, muito. E aí, quando eu me cadastrei, que eu falei, vou fazer um negócio, infelizmente a minha líder, no caso, desistiu. E eu fiquei lutando sozinha. Por que que eu tô falando isso? Que eu quero falar pra vocês mais pra frente, que pra fazer do terra a gente nunca tá sozinha, né? E aí apareceu essas pessoas incríveis na minha vida, né? Um dia eu falei, nossa, eu queria tanto, eu queria vender, eu falava assim, né? Eu queria trabalhar com isso, porque tá mudando a minha vida. A minha família, todo mundo tá usando, todo mundo tá gostando. E um dia eu orei, pedi a Deus, se fosse para eu continuar, que me desse um sinal. A Marina me manda uma mensagem. Eu sou consultora de bem-estar, eu gostaria de fazer uma reunião. Eu falei, na hora, não, eu topo. E aí eu conheci, né, a Déda, o Reinaldo, que me estenderam a mão, né, que é uma família para mim, porque a Marina, qualquer momento que eu preciso dela, ela tá ali pronta para me ajudar, né? Né, o Reinaldo, a Deda, sempre aqui do meu lado, e muito feliz, já vieram até na minha casa, porque depois a gente vai ver conforme a gente for passando aqui os slides, que a gente fala que a gente na Doterra nunca está sozinho. E realmente, por mais que eu fiquei um tempinho aí, né, meio que perdida, mas eles me encontraram e estão me ajudando, graças a Deus. Então é isso. Aqui todo mundo já adotou esse estilo do terra. Minha mãe, ó, por onde eu vou nas apresentações, ela vai junto comigo. Ela fala assim, ó, primeiro é Deus, depois é do terra na vida da Márcia, né? Todo mundo que participa da minha apresentação presencial escuta ela relatar. Mãe não mente, né? Mãe sempre vai falar a verdade. E eu mudei, o meu jeito, medos e várias partes, tanto emocional quanto física, tá? Então é isso. Então, aí hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa apresentação que foi me apresentada um dia, né? E aí eu gostaria de falar com vocês sobre Doterra. Então, Doterra, né? A palavra já diz tudo, né? O nome que se origina do latim e significa dádiva da terra. Então, a Doterra está no mundo há 17 anos, né? Ela é uma empresa com uma sede nos Estados Unidos, em Utah. E ela está no Brasil há 7 anos, né? E mais presente em mais de 60 países do mundo, tá? Ela tem uma fábrica aqui no Brasil, que foi inaugurada em 2023. E na pandemia, por tudo que passamos, por tantas empresas que não conseguiram, né? Tiveram que fechar suas portas, ela teve um crescimento de 70%, de 400% na pandemia. E a Doterra, ela tem uma grande retenção, né? De 100% das pessoas que adquirem, 68% das pessoas voltam a adquirir os produtos, né? Cuide de sua saúde física, emocional e financeira através dos óleos essenciais. Então, o que são óleos essenciais, né? Então, os óleos essenciais são compostos voláteis encontrados nas plantas. Eles são retirados a partir de frutas, de flores, de especiarias, de raízes. Eles são de 50 a 70 vezes mais potentes do que a própria erva, por exemplo, uma gota de hortelã-pimenta, né? Corresponde a 28 xícaras de chá da planta. Eles são 100% científicos, né? Tem gente que fala assim, tem que usar, tem que acreditar para fazer efeito, né? Usar e acreditar. Não, não precisa acreditar. Eles são comprovados que eles fazem efeito, né? Eles custam centavos por gotas e não têm efeitos colaterais. Como se utiliza os óleos essenciais?
aromático, né? Através de difusores ultrassônico, de pingar gota na mão, né? De uma inalação consciente, a gente pinga as gotinhas, e faz uma conchinha que a gente fala, né? Ou pinga num travesseiro. Uso tópico, né? Através de massagem no caldo, às vezes é uma dor. Na planta dos pés, nos pulsos, nas partes quentes, né? Na nuca, na têmpora, numa massagem relaxante e ingeridos, né? Alguns óleos podem ser ingeridos numa água saborizada, em cápsulas é, vegetais, né? Em alguns preparos de alguns alimentos. O sentido do olfato. Então, por que que o óleo faz tanto efeito, né? Então, primeiro a substância aromática você inala, aí ela vai, entra na cavidade nasal, chega nos neurônios olfativos, nas células olfativas e no sistema límbico. Então, é aonde que chegando no nosso cérebro, ele distribui e a gente tem um resultado tão importante. Então, as formas tópicas de usar, né? Em massagem, em crianças, né? Existe cremes para dor, né? Como o Deep Blue. Podemos fazer blends, né? Em rolãozinho e passar blends para queda de cabelo, blends para máscaras faciais e massagens relaxantes. Use digestão, né? Como eu falei, por cápsula, ou você pode pingar diretamente na boca, né? Ou numa água saborizada. Bom, isso daqui, os três pilares da Doterra, foi uma das coisas que mais me encantou, tá? Por que óleos essenciais da Doterra? Porque existe outras marcas, sim, de óleos essenciais, mas a Doterra é a única empresa que tem esse selo CPTG. Os mais puros e os mais testados. O que que significa? Certificado de pureza testada e garantida. Os óleos são mais puros. Eles asseguram a potência do óleo. Ele significa que eles passam por mais de 50 tipos de teste e que vai assegurar a qualidade. E assegura de não ter pesticidas nem sintéticos misturados. Um fornecimento de co-impacto também, né? Os óleos mais potentes. Eles asseguram que as plantas são colhidas do seu habitat natural com prática de colheita sustentável. Então, o que que eu gosto de falar nessa parte, né? Como a planta é colhida no seu lugar de habitat, porque a nossa região aqui é muito quente e o que prevalece aqui é a cana-de-açúcar, tá? Então, aqui o nosso açúcar a gente exporta para o mundo todo. As usinas aqui. Se pegar essa cana-de-açúcar, né? Pegar essa muda e plantar aí no sul, onde é muito frio, vai dar cana-de-açúcar? Vai dar. Eu sempre falo. Vai dar, mas não vai ser com a mesma qualidade, não vai ser a mesma cana-de-açúcar. Não vai ter. Então, a Doterra preza muito por isso. Ela vai até o local de origem. Por exemplo, aqui no Brasil, é retirada a copaíba. A lavanda vai até a Bulgária. Então, isso faz total diferença, né? Para que esse óleo venha puro, né? E ela também trabalha com os agricultores e organizando as cooperativas com pagamentos justos. Então, eles ajudam a comunidade ali, né? Investe em infraestruturas e em técnicas para os agricultores. Também o projeto Ring, né, que emana do coração, eles investem nessas comunidades, com escolas, hospitais, com clínicas, né? E tem diversas parcerias que a gente viu também quando a gente foi na convenção, as parcerias que eles fazem. Então, isso é, me deixou mais encantada. Por quê? A partir do momento que você compra um óleo, você está ajudando a você mesma, usando óleo. Você está ajudando um consultor de bem-estar, né? Ele ganhar a renda dele. E você está ajudando outras pessoas que você nem conhece. Porque você está dando trabalho para eles, né? Então, é muito gratificante isso. Bom, aí aqui da onde cada óleo assim é tirado, né? Então, é de diversas partes do mundo, né? E cada um no seu lugar de origem, para que tenha toda os benefícios e assegura que seja um produto de qualidade. Eu queria falar um pouquinho sobre os principais óleos. Existe mais de 100, né? Mas a gente gosta muito de falar aqui desses 12 óleos que eles formam uma farmacinha natural, né? Então aí a gente tem o Brief.
né? Que ele envolve toda a questão respiratória, rinite, alérgica, asma, sinusite, bronquite. Esse é fantástico, não sai do quarto do meu filho. Copaíba, que é um anti-inflamatório natural para qualquer tipo de dor, para inflamação. Ele é um analgésico natural. A gente tem o olíbano, né, o frankincense, que é um dos óleos que Jesus ganhou quando nasceu, né? Ele é um suporte celular, ele é um anti-inflamatório também, reparador. Ele potencializa a ação de todos os óleos. Temos a lavanda, que esse daí é o meu queridinho, que todos os dias eu durmo com a minha lavanda, né? Meu marido já fala, coloca meu cheirinho para dormir. Por quê? Você tem um sono reparador, você não acorda cansado, você dorme profundamente, mas não acorda cansada, tranquila. Ele é ansiolítico. Ele também, legal dos óleos, que ele serve para diversos tipos de coisas. Por exemplo, o lavanda, ele não vai servir só para ser um ansiolítico, para dormir, mas para uma picada de inseto, para uma dermatite. O Lemon, que é uma limpeza, ele também é um queridinho meu, porque com problema da tireoide eu incho demais. Então, sempre tornozelo, pés muito inchado. Então, o Lemon é perfeito. Eu já coloco na minha água, sempre tomar em uma garrafa de vidro ou de alumínio, nunca em copo de plástico, mas eu já coloco minhas gotinhas e tomo durante o dia. Temos o melaleuca, que é um bactericida, antifúngico. O pessoal gosta muito aqueles fungos de unha para caspa e, e assim por diante. Temos o nosso querido Peppermint, né? Que é para toda a questão respiratória. Ele oxigena seu cérebro, né? Ele te dá ânimo, disposição, né? E é para resfriados, dor musculares. O On Guard, que é o óleo da proteção. Esse óleo foi produzido, ele foi na pandemia, né? Para proteger a gente dos vírus, das bactérias. Tangerine, que é considerado óleo da alegria, desintoxica, ele é diurético, ajuda na gordurinha localizada. O Balance, que é o meu xodó. O Balance é para toda questão de ansiedade, de luto. Então, ele, por quê? Se eu uso lavanda, me dá muito sono. Mas não dá Então, nem pra durante me o ver. dia, a gente vai de Balance, tá? Zengest, que também aqui em casa foi assim, sensacional, porque todos nós temos refluxo. Eu, marido e filho. Meu menino chorava muito. Se eu soubesse desses olhos quando ele era criança, minha vida era outra, porque ele chorava dia e noite sem parar por conta de refluxo. E esse é um dos óleos que, se é uma criança, você dilui no óleo de coco e você vai fazer massagem na barriga, né? E aonde você vai ter uns resultados aí incríveis. É aqui, ingeste também todos os dias. E depois temos o Deep Blue, que existe também em creme, né? Uma pomada que é para todos os tipos de dores. E como fazer parte desse movimento do bem? Tá? E aí agora vamos, né, adquirir os produtos, se tornar consultor ou se tornar um cliente preferencial. Então, você pode ser um cliente preferencial ou um consultor de bem-estar. Então, na Doterra você vai escolher. Ah, eu quero ser um cliente preferencial. Então, o cliente preferencial são para aqueles que querem somente desfrutar dos nossos produtos com preço preferencial e participar dos programas de fidelidade. Então, o que que faz um cliente preferencial? Ele vive um estilo de vida do terra com soluções naturais, né? Então, ele usa em casa, ele usa com a família, ele usa difusores, né? E vai usufruir de todos os benefícios. Bom, aí para ser um cliente preferencial, você tem alguns benefícios. Então, você vai comprar o produto mais barato, né? Porque se você não pode, não se tornar um consultor de um cliente preferencial, você não tem como, eu não tenho como, né, oferecer o desconto. Você vai comprar o produto no valor que eu compro, né? Você comprando mais barato, ainda você vai participar de programas de fidelidade, um deles é o Bem-vindo do Terra, que é um programa incrível. Como funciona, né? Então, por exemplo, você hoje faz um cadastro esse mês de julho, faz a sua compra dos seus produtos, aí no próximo mês, no primeiro mês de recompra, você vai fazer uma compra de 50 PVs. O que que é PVs? São pontos, cada óleo tem um ponto, tá? Então, você compra os óleos que você mais gostou, e aí
50 pontos, você vai ganhar um expositor acrílico. Eu até tenho aqui, ó, para organizar todos os seus olhos bonitinho. Ele é lindo, maravilhoso, cor de rosa, tá? Eu tenho vários aqui na minha casa. Bom, aí isso em agosto. Quando for em setembro, você faz uma outra recompra com seus óleos favoritos. E o que que você vai ganhar? Esse óleo, o Will de Origin, que também é um óleo fantástico para principalmente crianças que têm a depressão, né? Hoje em dia eu sou professora, eu vejo as crianças, elas já nascem com depressão, já nascem assim desorientada. Eu uso muito na minha sala de aula. Eu pego um vidro com um borrifador, eu coloco lavanda e o George espirro na sala e falo pra eles: cheira a florzinha e sopra a velinha. Vamos acalmar. Então, esse óleo é incrível. E você fazendo uma terceira recompra, vamos dizer assim, em outubro, né? Agosto, setembro, outubro, você vai ganhar um difusor, o difusor Peeble. Ele é fantástico, ele é pequenininho, cabe em qualquer lugar. E se você for comprar ele como cliente preferencial, você já vai gastar R$ 299. A Doterra vai te dar de graça. Então, a vantagem é grande de você ser um cliente preferencial e participar do Bem-vindo do Terra. Bom, tem mais aí benefício. A gente junta cashback, tá? Então, do primeiro ao terceiro mês, tudo que você comprar, 10% volta para você em cashback. Do quarto ao sexto mês, 15%. Do sétimo ao nono, 20%. De 10 a 12 meses, 25%. E mais de um ano, 30%. E como funciona esse cashback? Quando você coloca um produto no carrinho e você está apto a pegar ele, você tem 70% de desconto nesse produto. Você vai pagar 30%. Então, assim, às vezes você paga uma mixaria num produto tão incrível, tá? E você também pode ser um consultor de bem-estar. Então, o que que é um consultor de bem-estar? São para aqueles que querem compartilhar ou construir um negócio do Terra e receber bônus mensalmente. Então, o que que faz um consultor de bem-estar? Ele vive o estilo de vida do Terra, né? Porque a gente precisa usar, gostar, se apaixonar para a gente compartilhar. E depois ele compartilha o seu estilo de vida com mais pessoas e ensina outras pessoas a fazer o que ele está fazendo. E aí chega na parte que eu falei, você nunca está sozinho, tá? Então a gente tem uma equipe, a gente tem treinamentos semanais, a gente tem acompanhamento individual, alinhamentos. Quem está acima da gente vai ensinar a gente chegar como, aonde eles chegaram, né? Então você tem todo o apoio, nunca você está sozinho mesmo. E por que empreender com doTERRA, né? Para a gente ter mais tempo com a família, porque aí você pode estar na sua casa, fazer seus horários, você tem liberdade de tempo geográfica, né? Para trabalhar em qualquer lugar, né? Às vezes você precisa fazer uma viagem, todo mundo vai, você tem que eu sou CLT, né? Nem é sempre que eu posso sair, eu tenho que ficar pensando como que eu vou fazer, tal dia, porque não tem como eu sair. Eu sou CLT, eu tenho que ir lá passar meu rosto, porque agora não, trabalhar com terra não, você trabalha onde você quiser, tá? É um negócio, né, que se desenvolve com propósito. É, Trabalha com amigos, porque além de eu tenho que nem as minhas amigas que estão aqui na sala, né, Patrícia, Neima, que sempre foram minhas amigas e agora são parceiras de doTERRA e faz novos amigos, porque Deda, Reinaldo, Marina e Nalva, todo mundo já é mais que meus amigos, né? Já faz parte da minha família também. Para desenvolver uma renda nova e você pode trabalhar também alinhado com outra profissão sua, no caso eu sou professora e eu estou fazendo doTERRA também. Eu gosto de falar também por que trabalhar com doTERRA. Porque quem aí tem uma loja, alguma coisa, você tem que investir em espaço, às vezes pagar um aluguel, você tem que investir em funcionário, você tem que investir nos produtos. Então, na doTERRA você não vai precisar de nada disso. Por quê? O escritório é virtual, a doTERRA faz toda a logística, a pessoa compra, vai entregar na casa dela, você não tem essa dor de cabeça. Então, assim, é sensacional. E a regra do jogo? Como que funciona?
Produtos marcam pontos. Pontos faz com que você seja promovido, tá? Então, cada óleo tem uma pontuação, tá? E aí, você vai, conforme você faz a venda, você vai ter a sua bonificação. Então, a doTERRA tem alguns quatro tipos de bonificação. Então, você pode vender o produto no varejo, tá? Ter 17% de lucro, que é, se uma pessoa faz uma compra aí de R$ 500, você vai ganhar 85%. Essa era a minha mentalidade, até eu conhecer esse modelo de negócio, porque eu não conhecia, eu achava que eu tinha que vender e eu ia ganhar por isso. Mas aí o que mais encantou foi a forma que você tem vários bônus. Início rápido, por exemplo. Então, como funciona? Eu, Márcia, cadastro alguém, né? Ganho 20% dentro de 60 dias do que ela comprar. Aí, a Marina, que me cadastrou, ganha 10%. E a Deda, que cadastrou a Marina, vai ganhar 5%, né? Então, todo mundo ganha. Existe também o poder de três, tá? Então, você cadastra três pessoas acima de você. Você e essas três pessoas fazendo 60 PVs que a gente fala, você já ganha os R$ 250. Mas agora a Doterra colocou um plano elevado aí pra gente maravilhoso, né? Clientes que dentro de um ano, né? Que tá na sua rede você fazendo 400 pontos, você ganha mais R$ 250, né? Mais 250, totalizando 500, tá? Aí tem o poder de nível, poder de 3 de segundo nível e o poder de 3 de terceiro nível, tá? Bom, depois a gente tem ainda um bônus que é o plano de carreira. O generoso plano de compensação do Terra é um meio comprovado de criação de uma renda residual, forte e duradoura ao incentivar a sinergia e colaboração, tá? Então, além de todos aqueles que eu falei, que eu expliquei bem sucinto, né? Você vai aprendendo com os seus líderes a como conquistar, o que você vai ganhar. Você ainda tem esse bônus maravilhoso. Você se tornando um manager, fazendo 500 pontos, R$ 120, né? Aproximadamente aí. Um director, 1.000 pontos. Um executivo, 2.000 pontos e um Elite 3.000 pontos. Olha como a doTERRA foi criada para ajudar pessoas, porque chegando aí ó, no Premier, vocês podem ver ai, voltar, que para eu se tornar uma Premier, eu preciso que duas pessoas abaixo de mim se tornem executive. Quer dizer, você está ajudando alguém também a ganhar uma renda extra melhor. Ela tem que ter duas pessoas no mínimo para você se tornar um Premier. E depois, para se tornar um Silver, você vai ajudar três pessoas a se tornar Elite e assim por diante, tá? Até você chegar na casa dos 6 dígitos. Então, assim, de todas as formas você é ajudado, com os olhos, com a bonificação. Você ajuda as pessoas, então você se sente assim, empoderada. Porque ontem aconteceu um episódio comigo, o que que aconteceu? Nem estava aqui na minha cidade, uma pessoa me mandou mensagem, Márcia, você trabalha com uns olhinhos, né, tal de peppermint? Eu falei, sim. Eu falei, a hora que chegar em ponto, eu converso com você. Aí eu fui até a casa dela, e aí eu levei o peppermint, aí ela foi me explicar que ela fazia mais de mês que estava com uma sinusite muito atacada e se entupindo tudo e tomando medicação e ela não conseguia nem desentupir. E ela tinha até uma cirurgia marcada, ela teve que desmarcar. Ela falou, Márcia, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Uma amiga minha que mora em outra cidade falou que da outra cidade, que esse peppermint é bom. Eu falei, não, pinguei na mão dela. Coisa de 10 minutos que a gente estava conversando, ela começou a chorar. Ela começou a chorar. Ela falava assim, Márcia. Eu não tô acreditando no que tá acontecendo. Tá soltando tudo. Tá- Por que que eu não conheci isso antes? Então, você ajuda as pessoas, você sente essa gratidão. É a mesma coisa no plano de carreira. Quando você vê que a pessoa tá conseguindo, outras pessoas, né, não tinha nenhuma renda, de repente começa a ganhar, começa a se empoderar, a conquistar, você sente gratidão, né? Não há nada melhor do que a gente sentir, né, essa gratidão por ter ajudado uma pessoa.
Bom, e como que eu posso adquirir os produtos, né? Então, existem os kits, pode ser produtos individuais, mas os kits a gente consegue ter mais desconto, porque vocês podem reparar aí, ó. Tem o preço regular, o preço de membro com 25% e no kit o produto sai mais barato ainda. Então, esse kit foi o primeiro que eu já comprei de cara, que eu queria tudo. Eu queria saber, esses vidros são de 15 ml, são 300 gotas em cada vidro, tá? Já vem difusor, já vem a pomada. E ele, se você for comprar um vidrinho de cada, você vai pagar 3.193 reais. Mas aí ele vai sair por 1.690. Você pode dividir em 6 vezes no seu cartão sem juro, tá? Ou no Pix ou no boleto. Temos o Aroma Touch, né? Também esse também vem com óleo fracionado. Ele vem com difusor, também de 1.418. Ele sai por 980. Também pode ser dividido até em 6 vezes, porque a partir de R$ 600 na Doterra, você pode dividir em 6 vezes sem juros. Temos os primeiros cuidados, que também, esse também vem esse petal, que ele é um espetáculo. Vem um óleo fracionado, só que aqui acho que os óleos são de 5 ml, né? E aí você também pode dividir em 6 vezes. Ele sai por 898. E esse famoso farmacinha, né? Também os óleos todos de 5 ml. Cada óleo, cada vidrinho vem 100 gotinhas, tá? O de 5 ml é com 100 gotinhas. Se você fosse comprar, são aqueles 12 óleos que eu expliquei no começo. Se você for comprar um de cada um, eu vou comprar só um, tudo, aí você vai acabar gastando 1.221 reais. Você pode comprar o kit, parcelar em 6 vezes sem juro, tá? E ter sua farmacinha, porque a gente pode fazer vários blends, tá? Você vai resolver uns 80% dos seus problemas. Temos o kit início rápido, tá? Esse aqui já vem só 8 óleos, também de 5 ml, de 884 por 547. Ele, como é abaixo de 600 reais, apenas 3 vezes a gente pode dividir. Tem o kit convenção, né? Porque esse ano a Doterra, ela lançou, né, os perfumes feminino e masculino, tá? Doterra também é conhecimento, é cultura, é informação, porque eu nunca tinha parado para pensar que um perfume faz tanto mal pra gente, tem tanto sintético, eu apenas me enchia de perfume mas até para a própria tireoide, né? E eu aprendi onde? Na convenção, eu aprendi com as reuniões, os treinamentos. Então, assim, é cultura, é informação, é estudo. Então, a doTERRA vai te ajudar em todas as formas. E esse kit, né, por 584 reais, ele vem tanto o perfume masculino e feminino, um Copaíba e a pomada de Blue em bisnaguinhas pequenas. E qual o primeiro passo para eu tornar um consultor de bem-estar? Comprando seus olhos, cadastrando, comprando seus olhos, usando e depois compartilhando. Você já conhece a sua vida sem doTERRA. E por que não descobrir o que ela pode ser com doTERRA, né? Então, a minha vida antes, eu vou falar com vocês, assim, era bem só deprimida, triste, né? E agora eu consigo, um dia que eu não tô, lógico que eu não eu sou ser humano, tem dia que eu não tô bem mesmo, tô pra baixo, mas eu tenho meus olhos, eu vou lá, eu cheiro, eu já faço a minha respiração consciente, faço minhas afirmações diárias, que isso a gente aprende muito na doTERRA também. E eu sou outra pessoa, tá? E se alguém oferecer uma oportunidade incrível, mas você não tiver certeza de como fazer, diga sim. E depois aprenda como fazer. É como eu estou fazendo. Eu não sabia nem o que eu ia fazer, eu achava que eu apenas ia vender óleos. E hoje, graças a Deus, eu estou aprendendo, né, com os meus líderes e acredito que vou aprender muito mais. E se você quiser também aprender, nós estamos aí à disposição, tá? Obrigada. Isso que eu tinha para falar com vocês. Ô, Márcia, muito bem, Márcia. Parabéns, Márcia. Olha aí, ó.
E agora a gente quer ouvir de ti, Márcia, como é que foi assim, como é que agora tu já tá melhor? No início tu tava, como é que é, Tá ansiosa, e gra- agora tu já, como é que foi? Quando que tu perdeu a Para a ansiedade? gravação, amor? Vamos parar a gravação, isso, grava. É, tá